Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Olair, trabalho na coordenação do curso de Engenharia Agronômica e, em nome do Unisalesiano, quero desde já deixar os nossos agradecimentos pela sua participação neste evento. Hoje temos conosco a doutora Lana Cristine Coelho Fonseca. Nossa convidada vai falar sobre defesa agropecuária, preservando vidas e protegendo o agronegócio. Eu passo a palavra para a doutora Ana. Ela é médica veterinária e tem pós-graduação em nutrição de ruminantes. Por favor, doutora Lana, faça sua apresentação. É uma satisfação recebê-la em nossa instituição. Agradeço a todos o convite. É um prazer poder participar do congresso. Espero que o que eu traga para vocês abra os horizontes, mostre um pouco do nosso trabalho e seja aí uma ferramenta de caminhada na universidade para vocês. Pessoal, eu quero começar, na verdade, mostrando, como a gente não está cara a cara, quero mostrar para vocês um pouco da minha experiência profissional, obviamente atrelada à minha vida. E também quero passar uma mensagem importante para vocês. Há poucos anos, eu estava sentada também nas cadeiras da universidade e eu sei que é uma fase que traz coisas muito boas para a nossa vida. A gente começa a ter a nossa conquista da vida, da nossa independência financeira, profissional, mas também traz coisas difíceis para a gente. Por quê? Porque traz inseguranças, a gente não sabe o que vai ser depois que terminar o curso. O próprio curso em si traz dificuldades que a gente precisa ter maturidade para conseguir passar por ele. Mas qual é a palavra de tudo isso? A gente precisa crer na vida, a gente precisa saber que a vida não erra com nossa trajetória. Então, me empenho, me dou, faço o que eu posso, nunca desmereçam a sala de aula, é isso que vai definir o profissional que vocês vão ser lá fora. É isso que vai trazer base para vocês fazerem grandes escolhas profissionais, tomarem decisões, buscarem conhecimento. Mas saibam que o mercado de trabalho vai exigir de vocês uma coisa muito importante, a sabedoria em lidar com pessoas também. Depois de tudo isso, a informação mais importante que eu tenho para passar para vocês, eu creio muito em Deus, ele sempre foi o divisor de águas na minha vida, o que me mostrou tudo que é o certo no meu caminho, me ajudou a fazer as minhas escolhas para estar onde eu estou. Tenho 31 anos, já vivi muita coisa, sei que tenho muita coisa para viver. Eu me tornei veterinária em 2017. Sempre quis ser, eu acho que veterinária é um curso que é plantado no teu coração desde cedo. E me formei na Unesp de Jaboticabal, uma grande faculdade que tem seus desafios como todas as outras. Durante todo o curso, eu percebi que a minha afinidade sempre foi com animais de produção, com pecuária. E isso foi importante para eu ir definindo as minhas atividades extracurriculares. Mas também não é um caminho tão fácil. Para a gente poder trabalhar no setor pecuário hoje em dia, a gente precisa ter uma visão ampla do que ele exige de nós. E aí foi isso. Como, mais uma vez, a vida não erra, tentei várias opções no meu estágio curricular e acabei fazendo na CAT. Gostaria de ter feito em outros lugares, mas foi o melhor lugar que eu pude me adaptar. Por quê? Mais para frente a gente vai ver que a CAT é um programa, também é um departamento do Estado que leva extensão para pequenos produtores, leva serviço técnico, agrônomos, veterinários como eu. E lá eu aprendi o quê? Eu aprendi que tudo que eu tive na faculdade, na hora de entrar numa porteira, entrar numa propriedade rural, eu não ia lá para ver um animal machucado ou, por exemplo, eu não vou lá para ver um pé
de milho que está apresentando alguma deficiência. Eu tinha que adentrar aquela porteira e tentar entender de uma forma ampla tudo o que acontecia dentro daquela propriedade, porque às vezes era algo objetivo, mas às vezes eu precisava pensar, entender processos para compreender o porquê que algo estava dando errado. E a partir daí começar uma conversa com o produtor sobre, e assim, entender também que as pessoas que a gente trabalha, o nosso ramo de trabalho, são pessoas tradicionalistas, que a gente precisa ter sabedoria da forma que leva a informação para aquelas pessoas. E não só isso, normalmente a gente se forma mais novo, então a gente tem que ter o respeito de levar a informação, mas a humildade de agregar a informação deles também. As pessoas, principalmente as pessoas que estão no campo há muitos anos, tanto na pecuária quanto na agricultura, têm muito conhecimento. Fizeram aquilo desde muito novas. E é uma troca, é a grande troca da vida, na verdade. A gente aprende, a gente ensina. E aí, a partir daí, meu estágio curricular, terminei, fui para o desemprego, como a maioria dos estudantes, e tive o meu primeiro trabalho. Eu não segui a carreira acadêmica, hoje, para o meu futuro, é uma coisa que me chama a atenção, sinto falta de não ter feito, por exemplo, mestrado, mas enfim, segui no mercado de trabalho, aí a responsabilidade cai nas mãos. Meu primeiro emprego foi uma propriedade rural, em que você vê que tudo aquilo que você aprendeu precisa ser posto em prática, tendo o peso de toda a responsabilidade nas suas costas. E foi um grande aprendizado. Em questão de 1 ano, onde eu fiquei lá, você aprende a precificar seu trabalho, você aprende a adaptar o quanto você sabe para aquela realidade. Cada realidade vai absorver, vai exigir de você uma demanda técnica. A partir daí, continuei na iniciativa privada até 2022, na carreira comercial, dentro também da área de produção da pecuária de produção de bovinos. E trabalhei numa cooperativa, depois fui para uma empresa de medicamentos, batendo porteira. Cada dia uma realidade, construindo relacionamentos, até que veio uma grande surpresa na minha vida. Eu, em 2018, tinha prestado o concurso para Defesa Agropecuária ou para CAT, era o mesmo concurso para dupla escolha. Não fui chamada, segui a minha vida, segui a minha trajetória. Eis que eu estava trabalhando numa propriedade, manejando animais, recebo um e-mail, não consigo, não presto atenção, porque se passaram 4 anos, nem me lembrava ao certo do concurso. Olhei o e-mail e não consegui ler. Passei, no outro dia uma amiga me mandou os parabéns, voltei a ver o e-mail, isso era numa sexta-feira. Na segunda, fui para escolher minha vaga em Campinas e assumi em Lins. O que eu posso dizer para vocês? A Secretaria da Agricultura, eu vou explicar melhor para vocês à frente, é um órgão público. É um órgão público que tem 2 vertentes. Tem o extensionismo, que é a CAT, que leva assistência técnica ao produtor, e tem o Serviço de Defesa Agropecuária, que trabalha em cima de legislação para a sanidade, tanto a sanidade vegetal quanto a sanidade animal. E, pessoal, talvez até o meu papel aqui seja plantar uma sementinha do que o serviço público é para vocês, porque existem muito preconceito sobre o funcionário público, sobre o funcionalismo do sistema, mas estando dentro de tudo isso, eu falo para vocês que grandes experiências profissionais e pessoais são construídas na minha vida no dia a dia. Eu conheço praticamente todo o estado de São Paulo. Uma pessoa que, por um lado positivo, eu sempre soube mais ou menos a área que eu queria trabalhar, eu fechava meus leques pelo lado negativo, pelo viés negativo. Dentro da secretaria, a gente pode ver nas minhas fotos, assim, eu aprendo a mexer com abelha, aprendo a trabalhar com abelhas, eu vou fazer uma vistoria numa propriedade, encontro búfalos, eu tenho diversas espécies ali que eu acabo me conectando,
acabam sendo dificuldades que me esforçam a estudar, a aprender mais sobre os assuntos. Não é fácil. Aquela foto mostra. Um exemplo é que o ano passado a gente precisava fazer exames de brucelose e tuberculose em muitas propriedades da região. Então, cada dia uma realidade. A gente não pode exigir que todos os lugares tenham tudo certo, tudo para a gente desempenhar o trabalho. A gente se adapta, conversa com o produtor, entende a possibilidade de como realizar aquilo. Então, é aquilo também. A gente se doa e tenta o máximo possível permitir que o nosso trabalho seja feito sob diversas condições, entendeu? Com a devida finalidade. E aí, a última surpresa, que era trabalhar com inspeção. Hoje em dia, dentro do Serviço de Defesa Agropecuária, nós temos as duas vertentes. A inspeção de produtos de origem vegetal, vocês também vão ver ao longo da apresentação. Então, Lana, quer dizer que cachaça tem que ser vistoriada? Tem que ser vistoriada. Vinho, vistoriado, entre tantos outros produtos de origem vegetal. E a mesma coisa para os produtos de origem animal. Carne, queijo, mel, tudo isso faz parte do nosso status sanitário, a garantia final de que tudo que vai para a mesa do consumidor não vai carrear problemas de saúde, doenças, entre outras questões, entendem? E aí, passamos recentemente por uma mudança administrativa, então eu entrei no escritório de Lins e hoje respondo a Bauru, que é o nosso departamento central, mas fico locada aqui em Lins. Desempenho gestões regionais, nós somos divididos em programas sanitários, vocês também vão ver à frente, e aí os 3 que competem a mim é o Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Inspeção de Produtos de Origem Animal, e o Trânsito e Análise de Riscos, que vocês vão ver também, é um dos programas que fazem essa intersecção entre as duas áreas, entre a área animal e vegetal. Esse slide mostra a tamanha importância de ter a possibilidade de estar vindo aqui fazer essa palestra para vocês e o agradecimento, inclusive pessoal, porque como profissional, eu sei o quanto é importante a próxima geração de profissionais que vão entrar no mercado ter consciência do nosso papel, do nosso trabalho e, principalmente, saber que as nossas portas estão abertas. Muitas vezes o serviço de fiscalização tem um caráter pejorativo na sociedade e a gente precisa mudar isso. Até porque vocês devem saber, a gente depende muito hoje da aceitação pública das situações. A gente pode ir fazer todo um trabalho coerente, mas a aceitação pública acaba sendo uma espada sobre o nosso trabalho. A sociedade precisa entender o porquê algumas atitudes são tomadas, o porquê não são tomadas em alguns casos. E assim, a sociedade que não compreende, mas que não está no ramo, tem sua importância, mas quem está no ramo tem uma importância ainda maior, porque é quem ajuda a formar opinião sobre os assuntos, entendem? E aí a gente puxa o gancho para esse slide. O que eu estou tentando fazer com vocês é levar conhecimento sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas percepções. Então, eu estou tentando construir uma ação educativa com vocês, através do quê? Levando conteúdo e tentando gerar argumentações para futuras discussões. Talvez se estivéssemos todos juntos, isso poderia acontecer cara a cara. Mas também já puxo o gancho. Deixei meu WhatsApp, deixei meu e-mail para vocês. Estamos abertos a conversas, questionamentos, dúvidas. É isso, esqueçam o caráter pejorativo e entendam que a gente é um órgão consultivo também para conversas. Você é um profissional que vai sair do mercado de trabalho, a gente sempre está lá, aberto para sentar na cadeira e conversar. Vocês podem buscar isso de outras formas, mas às vezes uma conversa, um delineamento é mais esclarecedor, é mais rápido e te mostra o caminho, da onde eu procuro, como eu faço. Então, isso dissemina, promove a disseminação de conhecimentos
e acaba criando profissionais colaborativos no mercado. Por quê? Caráter fiscalizatório pega a camada superficial dos problemas. Quem bate porteira, quem está a campo, quem está em diálogo direto com os produtores, é quem consegue levar a informação de verdade, é quem consegue chegar até a pessoa que importa, entendem? Então, tudo isso a gente entende que o quê? Só o conhecimento pode levar a mudança de hábitos, de comportamentos, tanto individuais quanto coletivos. Mais uma coisa, a informação que sai pela boca é a informação que mais consegue abranger pessoas, entendem? Quando a gente se dispõe a trabalhar em determinado setor, a gente precisa ter uma visão clara, na verdade, do que esse setor representa dentro da onde a gente vive, dentro da nossa realidade. E no setor agro, inclusive uma visão assim, Brasil versus mundo, entendem? Aqui a gente consegue ter assim um resumo grosseiro. O Brasil é um país extremamente importante no abastecimento de alimento mundial. A gente pode não comer soja diretamente, mas toda a proteína animal que a gente consome, muito provavelmente depende da soja para ser produzida. Suco de laranja, açúcar, café, a bebida que está todos os dias na mesa de muita gente, dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. Então, aqui a gente vê que o Brasil tem um papel importante, tá? Produção de alimentos garante dinheiro, economia, garante. Mas dinheiro e economia é menos importante do que abastecimento alimentar. É entender que a população está crescendo ano a ano e a garantia que as pessoas vão conseguir ter alimento na mesa depende muito do Brasil, do celeiro que é o Brasil, celeiro produtor de alimentos. Então, aqui não precisamos nem nos prender aos números, mas todas as colunas do meio me falam que em questão de exportação, maior exportador mundial. Esse é o share mundial do Brasil, maior exportador mundial de commodities importantíssimas para a economia. Mais uma manchete que mostra que o agronegócio é o que faz a roda girar aqui dentro. É o agronegócio que garante praticamente 50% das exportações do país. E aí a gente não pode ser ingênuo em pensar que quem garante essas exportações são propriedades imensas que têm a infraestrutura desejável. Não é assim que acontece. A maioria, grande parte, se concentra em pequenos produtores que têm deficiência técnica, que não têm um alto nível de produtividade, que, em outras palavras, precisam muito de bons profissionais no mercado, entendem? E aí, quais são os desafios? De forma, mais uma vez, resumida, porque eu estou tentando fazer para vocês uma introdução basal do contexto em que o nosso trabalho está inserido, porque o meu trabalho como um órgão governamental compete a algumas ações. O trabalho dos agrônomos, engenheiros agrônomos autônomos, profissionais autônomos, vamos dizer assim, porque não só são essas carreiras que estão no meio agro. Hoje em dia, a gente tem aí um leque de profissões inseridas dentro da propriedade rural. Aumento nas exigências dos exportadores. O mundo quer consumir um alimento saudável, que não carregue pragas e doenças. Concentração da produção no mercado interno. Isso pode ter dois entendimentos. A gente tem uma população robusta, mas a gente também tem que pensar que o que é refugado do exterior cai no nosso mercado consumidor. Então, a concentração da produção pode ser também por deficiência de qualidade de produção. Necessidade de aumentar a escala de produção.
muitos produtos ainda têm muito mercado a crescer. Com todos os problemas que estamos vendo de taxações e afins, ainda assim há muito mercado a se crescer. Melhorar a infraestrutura governamental, desburocratizar ações governamentais. Eu acho que a pontuação aqui é entender que dentro do Brasil, o produtor, ele é ele por si próprio. Se der lucro, parabéns. Se não der, é ele que precisa ter o jogo de cintura para sobreviver dentro do Brasil. Não há política de subsídio, há políticas, em alguns momentos, de custeio financeiro, mas, assim, tudo depende muito da situação. Blindar os sistemas de produção contra riscos sanitários. Isso não está destacado à toa, porque é aqui que entra a função do nosso órgão estadual, da Defesa Agropecuária. Será que é só o Brasil que está preocupado com o abastecimento de alimentos? Será que isso vem de outros órgãos? Será que é uma preocupação mundial? E aí? Em pensamento muito amplo, existem organizações mundiais que têm uma preocupação com as diferentes realidades do mundo e compreendem a importância não só do nosso país, mas de outros países com potencial de produção de alimentos. Um exemplo dessas organizações: a FAO, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, a ONSA, que é a Organização Mundial da Saúde Animal. E qual que é o papel dessas organizações mundiais? Elas fazem um delineamento macro do que a gente precisa construir dentro dos estados. Então, elas fazem um delineamento do que os países precisam trabalhar em questão de sanidade animal, em questão de produção. E, a partir daí, tanto os órgãos legislativos quanto executores vão fazendo o seu trabalho. Quer dizer que isso acontece no Brasil? Acontece. Quer dizer que isso acontece nos Estados Unidos? Acontece. Na África? Acontece. Cada país com um determinado... Assim, cada país colocando aquilo de acordo com a sua realidade. Mas os delineamentos são para todo o mundo. E todas elas criaram um conceito muito importante, que é o conceito de uma só saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que a saúde dos humanos está completamente vinculada, relacionada, interrelacionada e dependente do quê? Saúde animal. Garantia que aquele animal vai ser abatido com status sanitário adequado, livre de doenças, zoonoses. Esse termo são doenças que podem ser passadas para a gente através do consumo ou através do contato com aquele animal vivo. Então, garantia que aquele animal vai ter uma saúde adequada. Sanidade vegetal, lavouras produtivas, lavouras que não disseminam pragas, que se forem exportados, não vão carregar pragas para outros países. E tudo isso em equilíbrio com o nosso meio ambiente, com os animais que existem lá dentro, com os ecossistemas, com a biodiversidade de tudo que existe lá. Para quê? Garantir manutenção hídrica, garantir qualidade de ar, tudo que é importante para construir a nossa saúde. Tanto é que uma só saúde é um termo que está completamente ligado também ao SUS. Gente, quanto melhor o alimento que vai à mesa, quanto melhor a qualidade do ambiente que as pessoas vivem, a gente tem uma demanda muito menor no sistema de saúde público. Por quê? Pessoas são mais sadias, pessoas estão bem nutridas. Tudo isso vai tirar a pressão sobre o sistema de saúde. Qual que é a hierarquia do nosso trabalho, então, aqui dentro do estado de São Paulo? Na verdade, dentro do Brasil. A gente vai ver que não existe o órgão de defesa agropecuária só dentro do estado de São Paulo. Então, a ONSA, ela faz o delineamento macro do que a gente tem que seguir de legislação, as vertentes mais importantes.
O MAPA é o nosso órgão legislatório. O que, que ele faz? É o órgão que escreve, que põe no papel leis, que coloca no papel diretrizes, como é para ser feito dia a dia. Ele vai escrever a legislação, ele vai escrever, ele vai votar, ele vai aprovar. Por meio da lei, ele vai ter um decreto que vai regulamentar toda aquela lei. Lana, tudo que vocês fazem, então, em lei, tudo que nós fazemos está em legislação. A conduta, os tempos de apresentação documental, tudo isso definido em legislação. E aí, nós, como Defesa Agropecuária, somos o órgão executor. É o órgão que continua batendo porteira, é o órgão que pega a legislação e consegue levar isso até o produtor. Tanto o produtor que tem a sua lavoura, quanto o produtor que tem a sua atividade pecuária. E aí, o sistema de defesa agropecuária, então, a gente consegue compreender que ele foi definido em lei pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura determinou o que é competência do sistema de defesa agropecuária dentro dessa lei que tem um apelido de SUASA. É a Lei 9.712, que foi redigida em 98. E o que ela fala, na verdade? Que a sanidade, que o sistema de defesa agropecuária, ele é responsável pela garantia de quê? Da sanidade das populações vegetais, da saúde dos rebanhos animais. Lana, todos os rebanhos animais de interesse comercial? Todos. Mas para frente a gente vai ver que os únicos que são excluídos disso daí é cão e gato. Idoneidade, nossa, que palavra! Idoneidade é garantia de que os insumos e dos serviços que são utilizados no setor agropecuário vão satisfazer aquela finalidade. Então, é realmente ter uma rastreabilidade. A gente vai ver que tem a identidade e a segurança higiênico-sanitária, tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores. O órgão de defesa agropecuária, a importância dele é garantir que tudo que vai para a mesa das pessoas ou que é para uso das pessoas em cosméticos e afins tenha uma garantia desde a sua origem até o seu processamento, até chegar no mercado consumidor. Cenário atual e perspectivas. Não vou me alongar, vamos. Nós temos, chama-se PPA, é um plano de metas determinado pelo governo. Cada 4 anos, o governo faz os delineamentos em cima dos programas sanitários que eu vou mostrar para vocês. Adicionalmente a isso, a gente depende muito do que está acontecendo no mundo. Rapidamente, a questão vegetal. O estado de São Paulo é um grande exportador de lima ácida. União Europeia abastecida por São Paulo praticamente. Tivemos desajustes nos últimos anos. Atuação do órgão executor, Defesa Agropecuária. Demanda isso para se manter o equilíbrio das exportações. Senão, a gente pode sofrer não só sanções, como bloqueio de exportação. Febre aftosa. Foi aí uma protagonista no cenário brasileiro por muitos anos. Esse ano foi um ano promissor para nós. Recebemos um certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. Em compensação, estamos aí passando pelo martírio da influenza aviária. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Cancro cítrico 2022. Lima ácida chegava exportação lá na Europa, o pessoal não aceitava, mandava de volta. Depois de 40 cargas rejeitadas, a União Europeia se posicionou. A gente vai bloquear a exportação se o estado sanitário não voltar. Chegando frutos lá com cancro, passando então por todo o processo de produção aqui e chegando até lá. Isso não estava sendo barrado aqui. Defesa Agropecuária começou a ir propriedade por propriedade para fazer certificação.
Depois de todo um trabalho feito, voltamos a receber comissões internacionais. O que é isso? Quem compra quer vir aqui no Brasil para entender como que tá... Eu tô batendo na mesa. Como que tá sendo feita a produção, se aquilo tá atendendo ao que é dito a eles. Então, o produtor é auditado, mas o nosso trabalho também é auditado, a fim de que garantir que o que está chegando lá seja o que foi acordado em acordos internacionais de compra e venda do produto. Eu vou passar rapidamente esse slide, mas é para mostrar para vocês que, principalmente em cinza, a gente observa o crescimento da exportação da carne bovina. Em amarelo, a gente observa o foco, um dos últimos grandes focos de febre aftosa. São inversamente proporcionais. Por quê? Se estoura um foco de uma doença de alto interesse econômico, a primeira coisa que acontece é uma queda das exportações. Quem está comprando não quer comprar. Por quê? Não quer a introdução dessa doença de novo lá dentro. Isso a gente vê para a área animal, mas a gente também vê para pragas dentro das lavouras. E além de tudo isso, tem as cenas feias de se ver quando a gente tem uma situação de foco. Isso daqui gera... emoções muito ruins na sociedade, porque ninguém quer ver um massacre. E numa situação de foco, tanto para a área vegetal quanto para a área animal, por exemplo, pés de laranja podem ser queimados porque tem a presença da praga, mas muitos pés sadios também vão ter que ser destruídos com a finalidade, eu estou dando um exemplo, com a finalidade de conter aquele foco. Então, para o produtor que teve a vida dele ali, ele não vai se sentir satisfeito em ver aquilo. Então, aquilo gera emoções muito ruins para as pessoas. Aqui, mostrando mais uma vez que a partir do foco de 2005, que teve no Mato Grosso do Sul, o Brasil sofreu bloqueio de exportação para todos esses países em vermelho, que é praticamente os países de maior importância aí que consumiam carne na época. Agora, a gente está passando pela situação da influenza aviária. Aqui a gente pode ver o quê? Influenza aviária é aquela doença que está acometendo aves. E qual que é o prejuízo dela? Ela destrói economicamente granjas comerciais, porque a taxa de mortalidade é muito alta. E aí, qual está sendo todo o nosso trabalho aqui dentro? Evitar que esses casos positivos entrem dentro das granjas comerciais, que é, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, até agora, o estado de São Paulo, a gente teve 7 focos em 5 aves de vida livre. Aves de vida livre são todos esses pássaros que vivem aí, que vivem na natureza, soltos. E 2 em aves não comerciais, que são os animais de quintal, as aves de subsistência. E esses acabam gerando até um medo maior, que também conseguem ter aí, às vezes, um contato com granjas, vizinho. Então, tudo isso está demandando o nosso trabalho ultimamente. E aí, aqui a gente vê que está próximo do interior de São Paulo, os últimos casos, concentrados principalmente de maio a julho. Retomei esse slide para a gente começar a entender qual é a estrutura do nosso órgão aqui dentro do Brasil. Então, temos a ONSA como órgão que rege as diretrizes principais no mundo, mapa que define no Brasil quais são os programas sanitários de grande relevância e quais diretrizes tomar dentro de cada um. No estado de São Paulo, nós temos a Defesa Agropecuária, mas, por exemplo, em Minas Gerais nós temos o IMA, nós temos a ADAPAR no Paraná. Então, cada estado tem um órgão de defesa agropecuária, Lana? Cada estado. Cada país tem um órgão de defesa agropecuária. Cada país tem agrônomos e veterinários oficiais que são responsáveis pela sanidade animal e vegetal dentro daquele território, dentro daquela federação. Defesa Agropecuária, ela é um órgão irmão da CAT. A CAT foi criada em 67, é esse órgão de assistência técnica, leva agrônomos, leva veterinários de forma gratuita aos produtores. Em 98, criou-se a Defesa Agropecuária, que é um órgão irmão, mas que objetiva a fiscalização.
Então, aqui a gente consegue observar melhor CAT, Irmã de Defesa Agropecuária, e Irmã de APTA. A APTA é uma agência do estado de São Paulo responsável por pesquisa. A nossa sede é em Campinas, no nosso prédio central. E como órgão, a gente tem uma missão. Qual que é essa missão? Defender a sustentabilidade sanitária do nosso agronegócio paulista. Através do quê? De ações de vigilância, observação, vistoria sanitária, zoossanitária, fitossanitária, que promovam o quê? Promovam a proteção do solo, inocuidade dos alimentos, garantir que aquele alimento não está carregando nenhum patógeno, que não vai fazer mal à saúde, que não vai matar as pessoas, levar à morte. E saúde única, garantindo, na verdade, a saúde única. Esse é o objetivo, a finalidade de todo esse trabalho dos animais e do meio ambiente. A visão, um modelo de excelência na prestação de serviços e na gestão de políticas públicas de defesa agropecuária, valores. Aqui é um ponto importante: engajamento, ética, transparência, responsabilidade e vocação pública. Se em algum momento algum de vocês sentir interesse pela carreira pública, a gente tem que compreender o que vocação pública significa, porque a gente representa um órgão estadual, um órgão público. E o que isso quer dizer? Que a gente está a serviço da população. A gente tem que estar aberto à população, tanto nos questionamentos, nas respostas, e tudo isso com respeito, com assertividade, com consideração, levando um bom trabalho para toda aquela população, em nível regional ou, muitas vezes, em nível até estadual. Quando existem acontecimentos públicos, a gente é abordado pela mídia para consulta de informações, então a todo momento a gente tem que se policiar para fazer o melhor serviço possível, porque a gente representa ali uma instituição que é a nossa face, é o nosso estado. Quanto melhor o serviço que a gente presta, melhor a confiança da sociedade sobre nós. Nessa última reestruturação que nós passamos, alguns termos mudaram, mas ainda assim, foi muito recente, mas ainda assim a nossa divisão é o que a gente consegue ver aqui. A gente é dividido em área vegetal, área animal. Esse departamento de trânsito, vocês vão perceber que é algo importante dentro do nosso território. Existe um departamento específico para educação, tanta importância de levar a informação para a sociedade hoje em dia. Isso é uma questão de interesse político, inclusive. A gente tem uma logística laboratorial, porque dentre todas as atividades gera muita coleta de amostra e tudo isso demanda uma atenção. E atualmente estamos divididos em 16 departamentos regionais. Então quer dizer que existem 16 polos no estado de São Paulo, mas existem mais unidades de atendimento, como por exemplo o Lins é uma, entendem? Para aumentar a capilaridade do serviço, às vezes evitar que um produtor precise se deslocar muito para ter o nosso atendimento. Estamos unidos, então, Lins e Bauru, sendo que Bauru é nosso polo central. Atendemos a 28 municípios aqui da região. Defesa sanitária vegetal, que talvez seja o que está mais ambientado para vocês. Qual que é a importância de ter um programa, um serviço de sanidade vegetal? Ele fortalece a situação do país, ele garante que aquele país tem regramento sanitário. E é mediante o quê? A aplicação de diretrizes, aplicação de legislação, de prevenção, vigilância, observação, controle e erradicação de doenças e pragas agrícolas. E dentro do programa vegetal, a gente tem o serviço de inspeção de produtos de origem vegetal. É um serviço novo que está sendo implementado, mas que tem uma enorme relevância. Ele garante o quê? Que o produto de origem vegetal que vai ser consumido, que ele está apto para consumo, que ele tem qualidade,
que ele está de acordo com o que é expressado no rótulo. Os programas da área vegetal são esses, e é bom sempre a gente entender que um programa se vincula ao outro. Por exemplo, o Programa Estadual de Sanidade dos Citros. Lembra? Lima ácida, maior importância econômica, exportação europeia. Mas isso puxa, por exemplo, ao uso de agrotóxicos e afins, à boa conservação de solo. Então, às vezes, uma atividade que a gente faz, ela elenca vários programas sanitários. Será que essas manchetes têm a ver com o nosso trabalho? Marcas de azeite que tiveram lotes vetados ou que foram proibidas pelo governo. A gente lembra, essa notícia é recente. Ou governo apreende produtos suspeitos de serem café fake. Tudo isso daqui significa o quê? Produtos de origem vegetal que chegam até o consumidor e que não tiveram as suas diretrizes respeitadas. E aí, dentro de cada uma dessas manchetes, existe toda uma ação do nosso serviço de fiscalização, porque esses locais precisam ser registrados, as rotulagens precisam ser registradas conosco. É em cima disso que a gente aprova se aquele produto é considerado mesmo um azeite, se ele atende a demanda, se ele atende a legislação que dá a nomenclatura de azeite para ele, determina as análises, a coerência dessas análises. E aí, quando a gente vê isso daqui, demanda também uma atividade prática nossa, uma visita ao local, com medidas administrativas, muitas vezes, como apreensão de lote, condenação, destruição, às vezes mesmo até a suspensão momentânea, interdição do local, dependendo das condições que a gente consegue ver lá. Então, aqui eu pedi ajuda para os universitários, pedi ajuda para os agrônomos da nossa região, para tentar mostrar para vocês o que é a nossa maior demanda na área vegetal aqui na região. E a parte de solos, pela característica do solo da nossa região, existem muitas denúncias de mau uso desse solo. Então, grande parte da demanda do trabalho deles vai muito para atendimento dessas denúncias. E isso não é só o atendimento inicial, tem toda uma continuidade, porque uma vez que foi detectado aquele problema, o produtor sofre as sanções administrativas. E uma delas é, inclusive, fazer um projeto para reconstrução daquela área, tomando as atitudes necessárias para recompor aquele solo. O Programa Estadual do Uso de Agrotóxicos, hoje em dia, é uma porção muito pequena de lavoura que não usa agrotóxicos. Então, lavouras que demandam o uso desses produtos têm todo um regramento para ser atendido. Tanto se aquele agrotóxico é de uso dentro daquela lavoura, a forma que ele faz pega as embalagens e descarta essas embalagens, a documentação gerada sobre isso normalmente envolve um receituário agronômico. Então, tudo isso é contemplado por esse tipo de programa e por essa ação. E aí, quando a gente vê isso, a gente tem que entender que envolve cadastro da propriedade, cadastro desses lugares que vão receber essas embalagens, cadastro da revenda que vai vender esses agrotóxicos, e tudo isso fica nas mãos do órgão de defesa agropecuária. Esse é um outro programa que também é novo, que é o quê? A gente dá o último nó na cadeia. A gente coleta produto acabado, coleta produto ainda como matéria-prima e manda para análise laboratorial. Pega esses resultados, gera um boletim para a sociedade que fica disponível no nosso site e, quando encontra-se os desvios, mais uma vez, as medidas administrativas também competem ao órgão de defesa agropecuária. E, para fechar isso, o programa de certificação de produtos que vão para exportação. São todos? Não são todos. São os produtos de interesse econômico para o Estado, que precisam de um acompanhamento do órgão de defesa agropecuária, suscetíveis a pragas, por exemplo, a pragas de interesse econômico.
E aí é isso, é um órgão que, além de fazer as vistorias, o acompanhamento das propriedades para certificação, também passa por auditoria. Não é só esse programa, mas aqui é um exemplo de um programa que exige que tem essa demanda alta de atendimento. Por quê? Nós, como órgão executor, somos auditados pelo Ministério da Agricultura. O Ministério gera um relatório sobre as inconformidades que ele encontra aqui dentro do nosso trabalho. Da mesma forma, a gente faz isso com o produtor. Dentro desses relatórios, o órgão que foi auditado precisa construir ações para conseguir reverter esses desvios. E aí, esses planos de ação envolvem o que vai ser feito, quando vai ser entregue, formas de conseguir verificar que aquilo não está acontecendo de novo. E aí, o Ministério da Agricultura é auditado por quem? Por quem compra, pelas comissões internacionais. Então, quer dizer que vem um agrônomo europeu aqui para auditar o mapa? Quer dizer, e não só isso, ele vai a campo. Ele quer olhar a lavoura, ele quer olhar caderno, onde o produtor anota o que usou, quanto usou, que dia que usou. E aí, aqui é um exemplo disso. Ele vai naqueles locais que fazem o processamento do fruto? Vai, ele quer olhar como é feito. Ele quer olhar o que sai, o que é mandado para o container para exportar. E agora, o Departamento de Trânsito e Análise de Riscos. O que esse departamento tem de importante? A gente faz fiscalização dentro das principais rodovias do estado de São Paulo. Então, eu brinco que é uma caixinha de Pandora. A gente pode encontrar coisas muito boas, situações muito legais, mas a gente pode encontrar coisas ruins também. Uma vez que a polícia aborda aquele veículo e ele mostra a carga pra gente, a gente pode tanto encontrar inconformidades dentro ali do acondicionamento do produto, dentro da documentação, quanto o risco, às vezes, de ser uma carga que está escondendo drogas, entre outras coisas. Então, assim, é uma das ações que acaba mais demandando pessoal quando a gente vai fazer. É uma ação que a gente sempre tenta fazer num grupo maior. E ali a gente vai ver o quê? Conformidade de transporte das cargas de produto de origem animal, carne, mel, leite, mais uma vez um exemplo. E ali acondicionamento, documentação necessária, carga viva, cavalo, porco, galinha, tudo isso envolve documentação para transporte também. E a parte vegetal, carga de laranja, carga de lima ácida, tudo que tem interesse econômico, a gente vai verificar a documentação e se está em conformidade. Aqui são exemplos. Por exemplo, vendendo muda, tem algumas espécies que não podem ser vendidas. O transporte da laranja, com a cobertura adequada, dependendo da origem e do destino, precisa da PTV, entre outras coisas. Aqui, o exemplo das cargas animais, também a gente verifica, por exemplo, o condicionamento de carcaça, se está com a documentação correta, nota fiscal, origem, destino, se está na temperatura, ok, data de validade. Rapidamente, a parte animal, temos muitos programas sanitários também que englobam diferentes espécies. O programa de inocuidade dos alimentos é uma demanda crescente, porque quanto à política do momento para o Estado é de que os estabelecimentos clandestinos tenham ferramentas para se tornar estabelecimentos registrados, capazes de colocar o produto de forma regularizada no mercado consumidor. E aí entra o nosso trabalho. Nós temos praticamente 800 estabelecimentos já registrados com o CISP, e esses produtos assim de diferentes categorias. E ali dentro a gente faz o papel de vistoria de indústria, vistoria de medidas sanitárias dentro da empresa, programas de autocontrole, acompanhamento de produção. E esses estabelecimentos, assim, recebem fiscalizações regulares do nosso trabalho. E aí, qual que é o real objetivo dessas atividades desenvolvidas pela Defesa
sanitária animal e vegetal. É garantia, é controle, erradicação, prevenção de doenças e de pragas. Um exemplo clássico aqui é o governo toma atitudes a fim de evitar a disseminação de doenças. E aqui, por exemplo, os vazios sanitários são um exemplo disso dentro das lavouras. As vacinações compulsórias, como aqui no estado de São Paulo, atualmente a única vacinação obrigatória é a vacinação contra a brucelose de fêmeas bovinas. A febre aftosa, como eu disse, hoje em dia, desde novembro de 2023, o produtor é proibido de vacinar contra a febre aftosa aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque agora, em Paris, agora em maio de 2025, a gente recebeu o status de livre da doença e livre da vacinação. Qual é a importância disso? No setor econômico, amplia mercados. No setor sanitário, assim, na visão do status sanitário, representa que a gente conseguiu se livrar de uma doença. A gente está livre de foco há muitos anos e através de inquéritos, o que é isso? A gente vai a campo, vai em propriedade rural coletar sangue, coletar amostra para provar que o nosso rebanho não tem mais febre aftosa, entre outras doenças, como, por exemplo, a brucelose. E aí, dessa forma, a gente garante ao mundo, mostra ao mundo que todo esse trabalho que é feito de vigilância, de vistoria, também de uma ação conjunta com o setor, de que a gente não tem mais a doença aqui dentro. Então, isso eleva nosso status sanitário na visão internacional. Garante que o que é produzido aqui mostra que o que é produzido aqui tem todo um regramento, é pautado em ações que previnem essas doenças, a disseminação dessas doenças. E aí, o objetivo, quando a gente faz esses inquéritos, essas investigações dessas doenças, é principalmente comprovar a ausência ou em doenças que já é sabido que existem nos nossos rebanhos, como, por exemplo, brucelose e tuberculose, é traçar uma estratégia sobre, a gente tem uma importância de tantos por cento dentro do nosso rebanho que provavelmente é positivo para as doenças, o que a gente vai fazer para tentar reduzir essa prevalência? Quais as atitudes, tanto a curto prazo quanto a longo prazo? O que é importante de tudo isso, tanto para o vegetal quanto para o animal, é ter um controle da movimentação de cargas, tanto de carga viva quanto de carga de produtos de origem vegetal. Por quê? A partir disso daqui, eu consigo evitar disseminações ou entender qual que é a trajetória daquela doença. Aqui é um exemplo. Eu tive um foco na terceira propriedade, só que eu identifiquei por meio da emissão, por exemplo, da GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. O produtor vai mandar 5 cabeças da minha propriedade para a propriedade do professor, ele vai emitir uma GTA para ele. O professor vai mandar para uma outra pessoa, o correto é emitir uma GTA para a pessoa. Deu um foco aqui, eu consigo investigar se há outro animal positivo lá, porque tiveram um contato. A mesma coisa com uma lavoura contaminada, com uma lavoura que teve alguma doença diagnosticada ali, alguma praga. Saiu daqui e foi para lá, ou se recebeu de lá para cá, eu consigo fazer uma investigação sobre outros possíveis focos. A importância disso, controlar a disseminação de pragas e doenças. Quanto antes eu atuo, mais rápido eu consigo conter aquele foco, fazer as atitudes necessárias, destruição, abate, queima, para evitar que aquela doença se espalhe e acometa mais ainda outros territórios, outras propriedades. Então, eu reduzo a perda econômica. A instrução 50 do mapa, por que eu trouxe isso? Ela lista doenças que são obrigatórias para fazerem a notificação. Quando a gente fala de notificação,
significa notificar o órgão responsável por tomar uma atitude sobre aquela situação. Então, eu vi uma praga, que eu sei que é uma praga de interesse para o Estado, mas eu vou lá e notifico para o padeiro? Não, você não está notificando. E por que eu trouxe isso daqui? Para mostrar que a notificação é um papel obrigatório de qualquer cidadão, independente se o cidadão é um servidor público ou se é um profissional privado. Então, mais uma vez, eu volto àquele segundo slide da minha apresentação. O papel, a formação, levar o conhecimento é importante porque quem vai estar no dia a dia também é responsável por isso. Por visualizar o que pode ser um possível risco, um possível problema e saber como agir sobre aquilo. Então, fui numa propriedade, identifiquei um animal que é possivelmente suspeita de febre aftosa, quanto antes eu agir sobre aquilo, notificar o órgão veterinário oficial, a gente vai, avalia, quanto antes tudo isso acontece, menor é o problema, mais fácil é conter aquele problema, tá? O nosso site ele tem bastante coisa, mostra muito do nosso trabalho. Ali na aba serviços, lá em cima naquela coluna superior, ele mostra tudo que a gente pode prestar de serviços. Vocês, como agrônomos, existe a possibilidade de habilitação conosco, com o nosso trabalho. Veterinários, da mesma forma, de credenciamento, de habilitação. Então, é o final da minha apresentação. Quero agradecer mesmo. Mais uma vez, me coloco à disposição. Se tiverem dúvidas, se tiverem assuntos que vocês se sentiram curiosos, fico aí aberta para questionamentos. Professor, muito obrigada. E é isso. Bom, nós é que agradecemos a sua presença aqui por compartilhar conosco, né, parte da sua vida, seus conhecimentos. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, né? Afinal de contas, teve coisas aí bastante interessantes, coisas que às vezes a gente fala na sala de aula, né? Destacando aqui aquela devolução da carga, né? 40 cargas ali de alimentos, e isso é um prejuízo enorme, porque tem todo um tempo de trânsito ali, custo e volta, e o custo é todo nosso. Exatamente. Né? E a descredibilidade, né, que a gente acaba conseguindo com essas ações. Então, a fiscalização é realmente extremamente importante. Né? O brasileiro tem já uma fama, né, de gostar de dar jeitinho, tá certo? Mas a gente, com muito trabalho, vai sanando, né, essas questões para mostrar que temos produtores sérios, que se empenham, né? E o trabalho de vocês vem coroar isso tudo. Então, agradecemos muito por compartilhar e desejamos a você muita paz, sucesso. Amém, tá bom? Obrigada. E que você seja muito feliz aí na sua vida profissional. Amém. Desejo mesmo a todos.